Oi, gente, boa noite. Vamos começar nossa live de hoje. Hoje o assunto é falar sobre contentamento, felicidade e coisas assim. Boa noite para quem tá chegando. Fixei o comentário. Estamos aqui pra gente bater esse papo. Semana passada não tivemos. Oi, Laura, boa noite. Tá tarde aí já, hein? A gente não teve live semana passada, mas cá estamos, perto. Boa noite, Bruna. Perto aí do feriadão. Oi, Irlã, boa noite, querido. Quanto tempo? Teremos feriadão, teremos Páscoa. Gente, eu amo chocolate. Eu fico vendo propaganda de chocolate. Eu tenho comido chocolate diariamente. A dieta agradece. Inferno, a gente come que é uma beleza. Bom, vamos lá, vamos iniciar, vamos chegando. Boa noite, Edna. O assunto que já tinha sido votado aí, bem votado numa outra semana. Oi, Rod, boa noite, Brasil, direto da Amazon Forest. Eu não me contento com 1 hora de live. Hoje o assunto pode render, hein? Oi, Vesleia, boa noite. Anitta, boa noite. Santa Catarina. Gente, esse país é muito grande, né? Vem gente de todo lado. É muito bom ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz, adoro essa troca. E eu aprendo muito também, né? A partir dessas lives, eu me obrigo a estar sempre estudando, sempre buscando coisas novas. Josiane, de Brusque, Santa Catarina. Que legal, gente. Me falem de onde vocês são. Tem gente de todo canto. Sabe qual era meu sonho? Eu já falei isso algumas vezes. Encontrar um seguidor na rua. Sabe qual é a chance disso acontecer? Zero. Zero. Por quê? Porque a maior parte não é do Rio. Eu sempre falo isso. É interessante demais isso. Mas a maior parte dos meus seguidores não são do Rio. Só seguidores amigos. Aí não vale, né? Aí não tem o impacto, né? Eu queria encontrar... Bruna, você é do Rio. Quem sabe a gente se esbarra. Tem muita gente que não é do Rio, a maioria. Eu tenho uma estatísticazinha, né? Você tem como puxar nos insights lá, tem de onde vem. Salvador. Salvador é muito bom também. Que bom, gente. Fico feliz com vocês aqui comigo, né? Temos algo em comum. Anitta, saudade das tuas lives. Me perdi algumas lives por conta do trabalho, mas hoje eu tô aqui. Que bom que você voltou. Fico feliz. Eu acho que participar ao vivo é sempre diferente, né? A troca aqui é muito rica. Pois é, Laura, nunca mais te vi por aqui. Boa noite, Dri, apareci aqui. Que bom, fico feliz. Mora em Campos. Você mora em Campos, Edna? Sabia, não. Você é tão ativa aqui, eu não sabia que você era daqui, não. Poliana, tudo bem? Bom, vamos lá então ao que interessa. Vem trazer a família para conhecer o Festival de Parintins. Pode ser uma boa, hein, Rod? Seria ótimo mesmo. Quem sabe eu vou ainda. Mas vamos lá. Cuiabá, Mato Grosso. Que legal. Eu não conheço Cuiabá, Márcia. Bom, vamos lá então. Convidem aí os amigos, vamos juntos aqui na live, porque ao vivo eu sempre falo, a live é dinâmica, eu gosto que vocês participem, que vocês perguntem, pra gente poder aqui ir ajudando. E convidem aí, ó, pela setinha, os amigos para estarem aqui, porque não vai ficar salva no Instagram, depois só lá no YouTube, e aí tem muita gente que não gosta de acessar, então vamos junto aqui comigo, concentrados, vamos lá. Bom, boa noite, Fernanda. Vamos lá. Vamos falar então sobre contentamento. Vamos falar sobre essa percepção de felicidade. Como que a gente alcança essa ideia, essa percepção, essa sensação de felicidade e contentamento. Que isso não seja só pontualmente. Como que a gente consegue prolongar essa sensação na nossa vida. Isso é bem interessante da gente pensar, né? Onde que mora a tal felicidade, né? É claro que quando acontece grandes eventos na nossa vida, isso é muito claro, né? A gente é muito perceptível, né? Passar no vestibular, o nascimento de um filho, o casamento, o dia de formatura, momentos assim que são muito pontuais e são muito marcantes, a gente evidentemente percebe
a alegria, o bem-estar, né? Aquela emoção positiva. Quando a gente fala em felicidade, a gente fala nas emoções positivas, a gente tem essa percepção de emoções positivas na vida. Como que isso pode se manter? Como que a gente percebe isso? Por quê? Então vamos lá. Eu quero trazer alguns dados que eu acho que são super importantes da gente pensar. Primeiro, por que que a gente deseja muito uma coisa, quando conquista a gente fica imensamente feliz para logo depois perder aquela alegria toda? Por que que aquilo se esvazia? Gente, o nosso cérebro ele se adapta a tudo na vida, né? Tanto as situações ruins, como eu já coloquei aqui em post, né? Muitas vezes a gente vai gradativamente se adaptando a situações ruins na nossa vida. A zona de conforto, na verdade, é um lugar onde a gente está adaptado. A zona de conforto não é um lugar gostoso, é um lugar de adaptação, é onde a gente está ali já bem parado e adaptado. Isso acontece com coisas boas e com coisas ruins. O nosso cérebro tem essa capacidade de adaptação. Então, muitas vezes você deseja muito uma coisa e depois que você consegue, você sofre uma adaptação naquilo e aquilo já perde aquela intensidade. Ele perde aquela sensação de felicidade. Isso é uma coisa natural. Agora a questão é como que a gente pode se manter feliz se isso é uma, né, a gente se adapta e aquilo que a gente tanto desejava, almejava, se torna uma coisa sem graça. Se aquilo perde o prazer. Esse é o grande ponto. Como que a gente conquista isso? Gente, vamos às coisas, vamos aos fatos, tentar entender aqui. Primeira coisa, o que é felicidade? O que a gente entende por felicidade? Felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção. A felicidade é uma percepção que ela é mais permanente, né? A gente é feliz, mas não é alegre o tempo todo. Aliás, ser alegre o tempo todo, já dizia Frejá, rir de tudo é desespero. Não é normal a gente estar sempre alegre, né? Nós temos muitas emoções na vida. Emoção como medo, tristeza, alegria, nojo, raiva, enfim, várias emoções que cabem na nossa vida mesmo. A tristeza pode estar presente mesmo que a gente seja feliz, né? Eu sou feliz na minha vida de maneira geral, mas é óbvio que eu tenho momentos de tristeza. A gente fazer essa distinção é importante. Felicidade não é igual a alegria, né? A felicidade é um estado mais permanente, é uma percepção mais permanente, é uma avaliação que a gente faz da gente mesmo, que ela é mais permanente. A alegria ela é mais pontual, é uma emoção, tá? Então, alinhando isso, vamos então entender como que a gente faz para sentir essa felicidade, de onde vem essa percepção, de onde vem essa sensação. Gente, como conquistar isso? Coisas que a gente precisa pensar, né? Primeira coisa, a gente precisa ser protagonista da nossa própria vida. A felicidade, ela é uma decisão. A felicidade, ela não é um lugar para onde eu chego, né? Não é um lugar onde eu vou caminhar e vou alcançar e chegando lá estou feliz e aqui ficarei. A felicidade, ela é uma construção. Ela não é dada, né? Ela não tá lá e eu vou chegar lá e vou encontrá-la pronta. A felicidade, ela é uma construção. Entender isso já é fundamental, né? Pra gente não ficar com a sensação de que a gente... mas a felicidade não estava aqui, né? Em entrar na faculdade, né? Eu queria tanto entrar na faculdade. Eu entro na faculdade, passa, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu já não aguento mais a faculdade, né? A gente está sempre naquela... achando que está ali na frente. Então, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí você se forma... E não era bem isso, agora eu estou desempregada, como é que eu fico? E a gente fica oscilando nessas emoções. Então, entender isso, que a felicidade ela é uma decisão, ela é uma construção, ela não é um lugar onde está lá pronto, eu vou encontrar a minha felicidade. Você não vai encontrar, porque ela não está lá em algum lugar. Você vai construir. Entendendo isso, é uma construção, então ela é uma decisão, eu escolho diariamente. Né? Por que é uma decisão? Primeiro, eu decido... tem a ver com eu ser protagonista da minha vida. Eu tenho que entender que a minha felicidade depende muito mais de mim, da forma como eu interpreto os fatos, do que dos fatos em si.
Isso também é muito, muito importante, né? A nossa sensação e percepção de bem-estar ou de mal-estar, de tristeza ou de alegria, tem muito mais relação com a forma como eu me sinto e me percebo e enxergo o mundo do que as coisas de fato, né? A gente é que vai dar a interpretação para aquele fato. Isso também é muito importante. Por quê? Porque senão eu fico esperando que o dia em que acontecer determinada coisa, que determinada pessoa falar alguma coisa pra mim, não é disso, ou o dia que eu tiver muito dinheiro, não é disso que se trata. Lembrando aqui, gente, eu vou fazer aqui alguns parênteses só pra gente já alinhar. A felicidade não tem relação com dinheiro. Eu não preciso. Tem estudos que mostram que a partir de um determinado patamar, o dinheiro não é proporcional à felicidade. Do tipo, hoje eu tenho R$1.000. Aí, semana que vem eu vou ter R$2.000, então eu vou ser 2 vezes mais feliz. Boa noite, Sandra. Não é assim que funciona. Mas é óbvio que pessoas que vivem na linha da miséria, que não têm um mínimo de sobrevivência, que não têm acesso ao mínimo para se sentir bem, claro que elas vão ser infelizes. Não é desse público que eu tô falando, né? E aí não são só questões psicológicas, são pessoas que têm um sofrimento real, concreto, porque elas não têm o básico, né, de alimentação, de conforto, de segurança, de educação, de saúde, para conseguir pensar na felicidade. Então, não é dessa situação que eu estou dizendo. Estou partindo aqui de nós, pessoas mais comuns, que já atingiram, né, já saíram daquela linha de miséria e que já podem fazer escolhas na vida. Quando a gente está nessa linha de miséria muito grande, não tem nem escolha, gente. Aí é uma outra situação gravíssima, mas não é disso que se trata. Também não estou falando dos estados da mente que são muito adoecidos. Por exemplo, pessoa depressiva, pessoa que sofre de depressão, pessoa que está doente. A depressão ela é uma doença, assim como outras que a gente tem de saúde. Não estou falando disso. A pessoa que está doente, depressiva, ela não tem a escolha de ser ou não feliz. Então, nesses casos de pessoas doentes, com transtornos mentais, psicológicos, psiquiátricos, pessoas com, sei lá, bipolares, pessoas que estão em crise, essas precisam de tratamento, precisam de acompanhamento profissional, psiquiátrico, psicológico, para poder lidar com a vida, com as suas escolhas, enfim, elas precisam primeiro sair desse quadro de sofrimento, para depois a gente entrar nesse assunto. O que eu tô trazendo hoje é a felicidade ali, né? Aquela percepção que nós, pessoas que têm ali, né, que administram mais ou menos as suas emoções no dia a dia, e às vezes a gente carrega, muitas pessoas carregam uma sensação de insatisfação permanente. Parece que aquela pessoa que, né, tanto faz, nunca tá muito bem. Como é que você tá? Tô indo. Né? Assim, tem um desânimo, uma desmotivação, uma falta de percepção de felicidade, uma insatisfação com a própria vida, com as próprias escolhas. É dessa situação que a gente vai trazer hoje, tá? Dessa condição que eu acho que é da maior parte de nós aqui. Então, primeira coisa, quando a gente fala em protagonismo, é nesse sentido. A gente só pode pensar na felicidade quando a gente é protagonista da nossa própria vida. E ser protagonista significa que eu sou a responsável pela condição de vida que eu tenho, que eu estou nesse momento. A forma como eu me sinto depende de mim. Tem coisas que não dependem, né? A situação do país não depende de mim diretamente, sei lá, o meu chefe, o humor do meu chefe, tem coisas que me escapam. Mas a forma como eu reajo a esses eventos da minha vida dependem de mim. E isso é interessante a gente notar que tem pessoas que vivem a mesma situação e vão ter interpretações completamente diferentes. Tem irmãos de uma mesma família que vieram daquela mesma família disfuncional, por exemplo, de um pai muito adoecido, de uma mãe, sei lá, narcisista. Tem irmãos que viveram aquele caos e um é super saudável emocionalmente, lida com a vida de uma maneira mais positiva e otimista, enquanto o outro segue arrastando aquela eu não consigo, é muito difícil, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu sou uma coitadinha, porque e segue se arrastando pela vida, esperando a salvação vir de algum lugar. Josi, a partir do momento que decidi ser a protagonista da minha própria história, minha vida mudou totalmente. Maravilhoso, Josi, é isso. Quando a gente entende que nós somos os responsáveis
pelas nossas escolhas, por exemplo, vou trazer um exemplo. Sei lá, eu sinto que, meus amigos não me procuram, sacanagem, ninguém me liga, não sei o quê. Você liga, você procura, você já tentou buscar, você já tentou se aproximar dessas pessoas, entender o que está acontecendo, você mesma já startou esses encontros? E por que eu estou falando agora de amigos? Lembrando, assim, alguns critérios que são fundamentais, que estudos mostram, né, que são coisas fundamentais na nossa vida para percepção de felicidade, é a sensação de protagonismo, é a sensação de autoconfiança, é essa ideia de que você é uma pessoa capaz de fazer coisas. E uma outra coisa que é fundamental são as relações que a gente estabelece na nossa vida. As relações com pessoas, relações afetivas. O isolamento gera muito sofrimento e infelicidade. Isso aí é da natureza humana, né? Eu já até conversei isso com vocês uma vez. O ser humano sobreviveu ao longo da sua história a partir dessa capacidade de se associar com outras pessoas. Nós não somos naturalmente perigosos, né? Predadores de outros animais. A gente não tem dentes que rasgam a presa, a gente não tem uma coraça que protege profundamente, a gente não tem garras para pegar, mas a gente tem essa capacidade de se associar para se proteger. Então, pertencer a um grupo é o que permitiu a nossa espécie sobreviver ao longo da história, na evolução. Nós evoluímos a partir desse agrupamento. Então, essa live é para mim. Que bom, Gorete. Então, essa ideia de que a gente precisa se relacionar para se sentir seguro, para se sentir amparado, isso é da natureza humana. Então isso tem um grau de importância na nossa saúde mental que a gente não pode diminuir. Tem um livro que é muito interessante que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ai, gente, só um minuto, eu tô com calor. Pior que eu esqueci o controle do ar-condicionado lá no meu quarto. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que mostra, eles fizeram um estudo longitudinal, eles pegaram um grupo de pessoas e foram estudando ao longo da vida para chegar à conclusão quais são as coisas que geram felicidade efetivamente. E a mais relevante de todas é que as pessoas que estabeleceram relações afetivas mais longas, mais profundas e mais duradouras ao longo da vida, tinham uma maior percepção de felicidade. Então isso realmente tem uma comprovação científica. A gente precisa estabelecer relações afetivas profundas e intensas. Isso é gerador de felicidade para a nossa vida. Né? Isso tanto que pessoas casadas vivem mais do que pessoas solteiras, enfim, são vários estudos que mostram a importância. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque se você não se sente feliz, se você se sente descontente com a sua vida atual, faz essa avaliação. Como é que está a sua vida atual? Quem são as pessoas com que você se relaciona diariamente? Como que são as suas relações afetivas? Isso já é uma primeira coisa para a gente observar. Como que eu percebo se eu sou feliz? Faz esse balanço. Como é que está a tua vida? Como é que você se sente em relação às coisas que você vive? Você se sente capaz de intervir nas coisas da tua vida? Você sente que você faz aquilo que você gostaria? Você se sente potente para fazer aquilo que você deve fazer? Isso é muito importante, né? Porque na maior parte das vezes o que eu escuto muito repetidamente de pacientes é um cansaço. Eu tô cansada. Essa é uma frase talvez de 99% dos pacientes. Eu tô cansada. Tem uma exaustão emocional com muitas coisas e isso gera uma sensação de impotência muito grande. E é claro que isso vai afetar o nosso protagonismo na vida, a nossa percepção de felicidade e até a nossa capacidade de estar nas relações de uma maneira saudável. Então, observem essas coisas na vida de vocês, avaliem como é que anda isso na tua vida. Né? Então, e aí a gente já pode pensar em formas que a gente tem de aumentar essa percepção de felicidade. E uma das formas que eu acho que é muito importante da gente pensar a gente precisa viver o momento presente. A gente precisa estar
presente naquilo que a gente faz. Isso é uma coisa... Ah, mas isso é... Ah, eu tô... Não, não tá. A gente tá sempre fazendo uma coisa com a cabeça lá na frente ou lá atrás, né? Ou eu tô aqui com remorso de alguma coisa que eu fiz e que deu errado e eu fico remoendo aquela coisa que aconteceu, ou eu tô antecipando algum problema. Meu Deus, eu tô aqui, mas eu já tô pensando numa outra coisa. Eu vi um vídeo que eu achei maravilhosa a comparação. É como se as pessoas estivessem sempre em trânsito. Vivem a vida como se estivessem em trânsito. Como que é isso? Quando a gente está no trânsito, a gente está como? Meio agoniado, porque a gente tá ali com a cabeça no destino que eu tenho que chegar, né? Eu tô em trânsito. Eu não tô usufruindo daquilo ali. Eu tô indo para algum lugar. Né? E a gente, às vezes, generaliza isso para a vida, como se a gente estivesse sempre em trânsito. Eu nunca estou onde eu deveria estar, onde eu gostaria de estar. Eu estou aqui pensando em outra coisa lá na frente, aí quando eu estou lá na frente eu já estou antecipando uma outra coisa e eu nunca estou no processo, percebendo aquele caminho. E isso é fundamental, gente, até na questão do trânsito mesmo, né? Eu pego bastante trânsito. Eu trabalho longe de casa, eu tô sempre em trânsito e eu aprendi a não ficar agoniada com o trânsito. Como? Aproveitando aquele caminho. E como que eu aproveito? É quando eu estudo. Eu escuto meu podcast, por exemplo. Isso é um exemplo concreto para vocês entenderem que o prazer da vida, né? O que a gente precisa entender como satisfatório não é o destino final, é o processo. É o que a gente está fazendo ali. Então, assim, o meu destino é chegar no trabalho ou é voltar para casa? O que eu faço naquele... E eu tenho isso 1 hora, né? Em média, 1 hora, 1h10, às vezes 50 minutos, mas eu tenho aquele tempo que tá ali, que ele pode ser perdido, me deixando ali meio agoniada, eu quero chegar, e aí eu tô ali sempre buscando uma coisa além, ou eu simplesmente consigo entender, bom, já que estou aqui, vamos fazer uma coisa útil. Eu vou escutar um podcast. Eu vi a Nath falando que a live tá ótima, deveria virar podcast. Seria maravilhoso, né, Nath? Gente, eu queria ser mais de uma, porque eu tenho tanto prazer em transmitir isso para vocês, vocês não fazem ideia. De verdade, o quanto que isso para mim é motivador, o quanto que isso me traz satisfação, né? Isso também é uma coisa interessante, né? As pequenas satisfações que a gente tem diariamente, as pequenas realizações que a gente precisa perceber na vida, né? Eu pergunto muito para os meus pacientes isso, esse cansaço que é muito presente no nosso discurso atual, porque parece que a gente está sempre... O Rod é meu seguidor mais engajado, obrigada, querido. Mas eu tô sempre pensando nisso, né? Eu pergunto muito para os meus pacientes, né? Mas vem aquela avalanche de queixa, principalmente em relação à rotina que é muito pesada pra gente. Quem hoje não tá sempre correndo, cansado? E aí eu pergunto, tá, mas você gosta disso que você faz? Você gosta, pelo menos, do teu trabalho? Porque se você gostar, é uma questão da gente ajustar um pouco isso aí, né? Vamos reequilibrar o quanto que isso está ocupando na tua vida, vamos tentar manobrar isso, gerenciar isso de uma maneira menos prejudicial, porque senão a gente é atropelado, né? A gente se atropela o tempo todo. Mas eu sempre falo isso, a gente adoece também daquilo que a gente gosta. A gente também, o excesso é sempre ruim, não interessa de quê, o excesso é sempre ruim, sempre. Então a gente precisa alinhar isso, ajustar algumas coisas. E isso, a gente tem muitas demandas hoje em dia, a gente é estimulado o tempo todo hoje em dia, a gente tem um mar de informações. Hoje em dia não é quem tem a informação, qualquer pessoa tem a informação. Agora eu estou tentando aprender a mexer naquele chat GPT, chat PGT, sei lá, esse negócio novo de inteligência artificial, ainda estou aprendendo. É isso, qualquer pessoa joga lá nesse chat GPT, se eu não me engano, uma pergunta que vai ter uma resposta. A informação está aí ao alcance de qualquer pessoa. Mas o que a gente faz com esse tanto de informação? De que forma a gente processa esse tanto de informação? Qual é a utilidade? Isso é tão importante para a nossa percepção de satisfação também. O que eu acompanho na minha vida? Quais são as coisas que estão chegando para mim, que eu tô permitindo que entre na minha vida, que ocupe a minha mente? O que ocupa a minha mente a maior parte do tempo?
Eu tô sempre me comparando com outras pessoas e me diminuindo? Eu tô sempre com a sensação de que eu tô ficando para trás? O que que eu faço com isso tudo? Eu acho que isso é muito importante. Muito. Eu acho que as redes sociais é uma coisa que pode ser maravilhosa se ela é bem usada, mas ela pode ser muito ruim. No sentido da gente ficar sempre insatisfeito com a nossa própria vida, porque fica acompanhando umas vidas de Instagram, que não são vidas reais. Eu já aprendi isso, né? Eu falo, gente, a maior parte das pessoas que estão hoje em rede social, muito ativas, para mim são pequenas novelinhas, pessoas que criam personagens e que ficam ali fazendo pequenos recortes, pequenas novelinhas que não são vida real. Você olha, nossa, aquele casal se ama, que coisa mais linda. Uma semana depois o casal anuncia divórcio. Você, meu Deus, eles pareciam se amar. Pareciam, né? Porque era um recorte. E aí você que vive a tua vida ordinária, como eu falo, que não tá nas Maldivas, né? Que não tem aquele floreio, que não tá todo dia fazendo uma coisa super interessante, você começa a achar a tua vida pequena, achar a tua vida sem graça, achar a tua vida, pô, é isso aqui que eu tenho? E aí a gente passa a desvalorizar aquilo que a gente tem também. Então olha que coisa importante, né? Que tipo de coisa que eu acompanho para começar a achar, né, que a vida de todo mundo é maravilhosa e que a minha é tão sem graça, tão monótona. A minha vida é acordar, eu vou pra academia, eu vou trabalhar, volto pra casa, é tudo chato, né? Então assim, o que que você acha que deveria estar acontecendo que não tá, né? Será que você não está idealizando uma vida e está subestimando a realidade que você tem também? Isso também é muito importante, né? Eu sempre falo a gente olhar para as nossas pequenas vitórias. Os nossos. Eu faço isso diariamente, isso é uma coisa que eu pratico diariamente, que é muito importante para a nossa percepção de bem-estar. Né? Essa prática diária de você perceber, tipo, sei lá, foi hoje ou foi ontem? Hoje, por exemplo, a minha satisfação maior, vemos só o palco delas e não os bastidores. Com certeza, Josi, a gente tem que parar com esse negócio. Né? E tá tudo bem a gente acompanhar algumas pessoas e tudo, mas sem achar que aquilo é uma vida real, sem achar que a minha vida é sem graça. É ter esse discernimento. É igual assistir um filme muito legal. É maravilhoso, mas é um filme. Né? Então, assim, é entender um pouco isso é super importante. E aí contar das pequenas vitórias, né? Aquela satisfação... Gente... Tobias! Como que eu faço live, gente? Emílio, pelo amor de Deus. Tem um cachorro latindo na rua. Eu moro no 9º andar e o bicho tá aqui reagindo. Peraí que ele vai acalmar, senão eu não consigo nem conversar. Mas vamos lá, focar. A gente precisa achar a satisfação nessas coisas diárias da vida, né? No processo. É o que eu falei, já que eu tenho que estar no trânsito... Socorro, Deus. Cadê minha equipe, gente? Cadê a equipe? Tobias! Pega ele pra mim, Emílio, por favor. Enfim. Cadê, gente? A minha equipe, a produção. Cadê a produção? Pra recolher esse... Vem cá, o meliante. Deixa eu mostrar pra vocês o meliante. Aqui, ó. Fala oi pro pessoal, já que você interrompeu a live. Fala oi pra essa galera. Gente... Vai embora, vai lá, minha filha vai lá pegar ele. Vai, filho. Gente, o meliante não dá sossego, não. Socorro. Mas voltando aqui, é participação especial, né? Não foi convidado, não, mas tá aqui mesmo, né? Igual, outro dia, teve um jornalista que estava apresentando alguma coisa tava num programa ao vivo e o filho dele entrou correndo. Foi a mesma coisa, meu filho aqui, ó. Não foi convidado, mas estava aqui. Ele é um doce, ele é um amor, mas ele é um cachorro danado, né? Escutou o negócio acontecendo lá fora e já veio. Mas vamos voltar aqui, gente. Vamos focar aqui no que a gente está falando. No reconhecimento dessas pequenas vitórias diárias, né? A gente ter satisfação com a rotina que a gente tem. Esse contentamento, né? A gente conseguir perceber isso. Tobias só queria dizer que é feliz. Ele é feliz mesmo, gente. Ele é uma fofura mesmo. Eu falo que a nossa pet family, ele é um mimado. E, enfim, é isso. Mas vamos voltar aqui. E aí, voltando, né? Voltando à nossa percepção de felicidade, né? Do que a gente tem que
como que a gente pode perceber a felicidade quando ela não é gritante, quando ela não é aquela coisa de, nossa, entrei na faculdade, passei no Enem, casei, engravidei, consegui uma promoção no trabalho que era super desejada. Esse exercício de contentamento, vou falar, Nath, vou falar. Uma das coisas que a gente pode fazer do exercício de contentamento, sei lá, hoje eu nadei, eu tava exausta pra ir nadar, tava super cansada. Gente, não é fácil, tá? Essa rotina de malhar diariamente. Aí vou me arrastando, né? Não vou feliz, bom dia, Deus. Não, eu levanto com aquela cara amassada, me visto e vou embora. E hoje eu nadei quase 3.000 metros na aula, né? E eu voltei tão satisfeita com essa pequena vitória. Eu enfrentei o meu cansaço, né? Deixei pra lá, falei, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ainda cheguei lá e consegui ter um desempenho super bacana pra mim, né? Para os meus parâmetros, me comparando comigo mesma. Naturalmente eu não vou me comparar com atleta, ou com um semi-atleta, ou com um amador muito. Eu tô me tomando como parâmetro. Pelo meu histórico, meu desempenho hoje foi muito melhor. E isso me traz uma satisfação pessoal muito grande. É perceber a minha melhora de condicionamento físico, por exemplo. Ah, mas isso é uma bobagem. Sim. E é de bobagem em bobagem que a gente consegue perceber esse pequeno contentamento. Um outro exercício fundamental, que já está banalizado, mas que a gente tem que pensar, é o exercício de gratidão. Gente, a gratidão é uma sensação que a gente tem que ela é muito boa. Quando a gente verdadeiramente se sente grato por alguma coisa que a gente já tem. Né? Eu já falei isso para vocês da frase de Santo Agostinho que eu adoro, né? Que felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já tem. Isso que é maravilhoso. Né? É claro que a gente está sempre buscando, se desafiando, e isso é importante, mas a felicidade, essa sensação mais perene, assim, da gente se sentir a maior parte do tempo se sentindo bem, é a gente olhar para aquilo que a gente conquistou e pensar, que bacana isso, né? Ter a felicidade de perceber que você tem saúde, isso é um exercício que a gente pode fazer. Eu queria que vocês fizessem e me contassem daqui a um mês. Todo dia, sejam gratos por alguma coisa. Peguem um caderno, escreve lá, caderno de gratidão. Pode parecer uma coisa boba, mas isso é neurociência. A gente trazer essa percepção para a mente de que a gente conseguir reconhecer coisas boas no nosso dia, mesmo quando a gente tem um dia ruim, porque todos temos, e a dor faz parte da vida, como eu já falei para vocês da tríade trágica, né, da tristeza, do sofrimento inevitável, da culpa e da morte. A gente não escapa disso, que é a tríade trágica segundo a logoterapia. Façam esse caderno de gratidão. Né? Gratidão por quê? Porque hoje eu consegui nadar muito melhor. Isso é o resultado do esforço acumulado aí de musculação e natação de anos. Né? Porque hoje, amanhã é quinta-feira, véspera de feriado. Olha que delícia. Hoje eu atendi uma paciente de primeira vez e foi maravilhoso. Isso me traz muita satisfação. Uma paciente de primeira vez que veio e eu vi, né, assim, que ela estava super tensa e depois no final até o modo de sentar já estava mais relaxado, porque ela veio presencial. Então, assim, isso é um motivo de satisfação. Se eu fosse hoje botar no meu caderninho, já seriam essas coisas. Eu tô grata por isso. Eu tô grata por ter saúde. A gente só reconhece a felicidade de ter saúde quando a gente adoece. Né? Então, assim, que bom que eu tô bem hoje. Que bom que eu tenho essas coisas que eu tenho. Isso é muito bom. Quando a gente começa... Porque o que acontece? A gente dá muita ênfase em tudo que é ruim. Né? E isso não tem jeito. A memória, ela é mais marcante pra gente naquilo que é ruim. E isso tem a ver com a evolução também, né? A gente, lá nos nossos antepassados, a gente memorizava mais as situações de dor para garantir a nossa sobrevivência. Se eu vivi uma situação que me causou dor, eu vou evitar aquela situação para evitar um adoecimento ou me colocar em risco. Então é natural que as nossas memórias dolorosas sejam muito marcantes, né? Se a gente lembrar, me conta 5 episódios da tua vida. Se pensar assim rápido, você vai lembrar de episódios de dor com muita clareza. A gente consegue ter isso de uma maneira muito clara. Mas a gente precisa construir também esses momentos da gente conseguir
lembrar das coisas boas, né? Já que não é tão espontâneo e natural quanto as memórias ruins, vamos criar essas memórias. Abre lá teu caderninho, por que eu tô grata hoje? Edna, eu sou grata por sua presença aqui. Obrigada, Edna. Isso já é legal. Eu tenho isso, né? Reconhecer nossas conquistas boas apesar dos problemas. Exato, Jô. Porque tem coisas boas acontecendo o tempo todo. A gente costuma só olhar para aquilo que é ruim, aí vira aquela hiena chorosa, a vida, ai, porque eu sou uma coitada, porque eu fui... A gente pode pegar um dia e ter duas leituras desse dia. Um mesmo dia normal, vão ter duas leituras completamente diferentes, de duas pessoas completamente diferentes. E aí tem a ver como eu me sinto naquele dia, e não com o acontecimento em si. Se eu tô num dia bom, que eu tenho uma visão mais positiva, eu vou conseguir retratar os acontecimentos de uma maneira mais otimista. Se você é uma pessoa que tá mal, sei lá, tá meio triste, não tá legal, ou brigou com o marido, ou teve um problema com teu filho, não sei o que lá, ou você tá se sentindo muito sozinho, ou tá com problema no trabalho, você vai ter um retrato das coisas muito mais negativo. Então vamos ensinar para o nosso cérebro, vamos mostrar para ele que apesar dos problemas que a gente enfrenta diariamente, a gente também tem coisas boas e pequenas coisas boas. E que de pequeno em pequeno, de grão em grão, a gente vai construindo, né? É de tijolinho em tijolinho que a gente constrói lá a nossa casinha de felicidade. Não devemos nos tornar as vitimistas. Exatamente, Laís. A gente se coloca muito nessa condição de coitadinho. Ah, eu vou melhorar o dia que algo externo a mim acontecer. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar a minha felicidade na mão de ninguém que não seja na minha. Né? Do tipo, ah, eu só vou ser feliz o dia que eu casar. Ah, eu só vou ser feliz o dia que eu, sei lá, né? O famoso copo cheio, copo vazio. Exatamente, Geni. Exatamente. Então, a gente precisa, e isso tudo, gente, tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver da forma como eu me sinto. Essa alegoria do copo, tem uma que eu acho muito interessante. Segurar um copo é tranquilo. Então, pega um copo e segura ele 2 minutos, 5 minutos, meia hora, 1h30, 10 horas segurando um copo. Daqui a pouco teu braço você já não aguenta mais. E o copo é o mesmo. E isso vale também para problemas na nossa vida. A gente tem um probleminha aqui, né? Não vou lidar com esse problema agora, é só um probleminha. E o probleminha pode ser um copo, que você segura 2 minutos. Ou você pode ter que segurar esse probleminha por muito tempo. E aí ele começa a se tornar insuportável. Então, assim, a maneira como a gente também enfrenta os problemas da nossa vida, a maneira como a gente tem de administrar as nossas dores, não adianta deixar pra lá. Depois eu penso nisso, né? A gente deixa ali pra lá. Eu falo sempre pra vocês, emoção não evapora. Ela vai pra algum lugar. E muitas vezes, quando ela não é colocada em palavras, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente de uma maneira mais clara, colocar para fora, seja ela de que forma for, tem pessoas que expressam as suas dores na arte, na música, na escrita. A gente precisa expressar as nossas dores de alguma forma, porque senão vai ser o copo, que eu seguro agora e tá tranquilo, mas que ao longo do tempo vai ficando insuportável. Então são algumas coisas que a gente tem que avaliar para nossa percepção de felicidade ser maior, né? Como que a gente administra as nossas emoções? Não adianta esconder debaixo do tapete, a mente fala, o corpo sente, exatamente isso. Não adianta esconder, né? Esconder de quem? Da gente mesma, né? A gente não quer lidar com aquilo, a gente deixa isso para lá. Né? Então, e aí vem a questão do autoconhecimento. Eu consegui me dar conta da forma como eu funciono, de como eu vou gerir aquelas emoções, validar aquelas emoções, né? Do tipo, não ficar tapeando, porque hoje o que a gente quer? Né? A gente quer prazer, a gente não quer felicidade. Eu quero prazer, eu quero ser gratificado o tempo todo. Eu tive um dia ruim de trabalho, eu vou encher minha cara de cerveja. Eu tive um dia ruim de trabalho, eu vou comer chocolate. Eu tive um dia ruim de trabalho, eu vou pro shopping fazer compras. Ou eu vou ter uma noite de sexo, ou eu vou fazer qualquer coisa que vá tamponar aquele problema, né? A gente está o tempo todo se compensando das nossas próprias dores. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar as nossas dores e não compensações, porque essas compensações imediatas, elas no curto prazo resolvem,
mas daqui 10 minutos já não resolve mais. Né? Você se entope de chocolate para lidar com uma frustração amorosa e depois, além de lidar com a frustração amorosa, você vai ter que lidar com a tua obesidade. Você compra horrores porque você tá muito brava com tua mãe, com teu pai, com quem for, e além de estar brava, você vai ter que pagar a fatura do cartão. E aí por aí vai. A gente tem que estar atento, e isso eu acho que também é uma percepção interessante. Como é que eu sei se eu tô feliz? Quanto mais feliz você tá, menos compensações você precisa. Se eu tô bem com a minha vida, se eu tô feliz com as escolhas que eu tenho, eu não preciso ficar recorrendo a essas satisfações diárias. Eu não tenho que estar me compensando porque eu não estou descompensada. Então esse é um parâmetro interessante. Quando a gente começa a querer, sabe, nada sacia, né? Aquela insatisfação que faz você querer, sabe, eu tenho que me saciar de prazer, eu tô viciada, meu cérebro se vicia nessas gratificações e compensações, eu começo a ficar intolerante para lidar com as insatisfações da vida, com as frustrações, e eu fico o tempo todo ali remediando, eu vou remediando, e remediando das piores formas, porque no médio e longo prazo o prejuízo vai ser gigantesco. Então pensem sobre isso. Se eu preciso o tempo todo de prazeres na minha vida, é porque a minha vida não está me trazendo satisfação suficiente. Já é um sinal de que eu preciso rever o que está acontecendo. Né? E eu preciso encontrar ferramentas emocionais para lidar com essas coisas sem me prejudicar. E esse é um ponto fundamental. Né? Se eu tenho algum problema, eu tenho que lidar com aquele problema e não tampar o sol com a peneira. E criar problemas ainda maiores. Gente, nós nos afundamos nos nossos próprios problemas. A gente cria a nossa cova para se enterrar lá. Então, assim, excelente reflexão. Que bom, Patrícia. Eu acho que é uma coisa que a gente não pensa. E a gente precisa pensar. Né? Nós somos seres racionais e precisamos refletir sobre as ações e não agir ali pelo prazer, eu vou fazer. E aí a gente fica viciado nesses circuitos dopaminérgicos, né? Eu fico ali me anestesiando num TikTok da vida, passando, né? Eu não quero pensar em mais nada. Eu tô exausta, eu não quero fazer mais nada. Eu fico ali anestesiando com outras coisas. E a gente tem que estar atento a isso. É claro que eventualmente lançar mão de um ou outro recurso, ok, quem nunca, né? Mas não pode ser sempre. A gente tem que entender, se isso se torna... Uma coisa é um happy hour, né? Ah, nossa, tivemos uma semana do cão. Vamos tomar um chopinho para relaxar? Tô dentro. Me chama que eu vou. Mas se todo dia eu chego do trabalho e tenho que tomar uma cerveja, tem alguma coisa errada. Se todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para compensar as minhas descompensações, não tá legal. Eu preciso ver isso de uma outra forma. Então, e isso vem a partir de eu me olhar. Eu preciso me olhar. Geralmente só pensamos no problema e esquecemos de tentar uma solução. Sim, sim. E às vezes é difícil, né? Às vezes quando a gente está afundado num problema, a gente não vê saída. E essa é a grande angústia, né? Quando a gente está num problema que parece imenso, a gente acha que não tem saída. E eu sempre converso isso com meus pacientes. Sempre tem saída. Sempre tem saída. A gente constrói as saídas. Né? As nossas escolhas não são becos sem saídas. A gente refaz escolhas. A gente cria e constrói. Por isso que felicidade é decisão. A felicidade não é, eu vou encontrar a felicidade. Você não vai encontrar, você vai construir. E ela se faz a partir de escolhas e decisões. Irene, boa noite, Irene. Então eu preciso identificar essa situação, eu tô no meio de um problema, às vezes, né, a gente quando tá dentro do problema, a gente não enxerga mesmo, fica, meu Deus, eu tô num beco sem saída. Tem situações que a gente vive que são verdadeiramente complexas e a gente não consegue achar saída para aquilo, né, começa a virar, ficar em looping mental, né, eu falo, aquela coisa que você deita na cama e a cabeça fica, e você não sabe o que fazer, vai te angustiando, e você, quanto mais entra nesse lugar de angústia, mais difícil é tomar uma decisão e mais sem saída você se percebe e mais ansiosa e angustiada você fica e aí você entra numa bola de neve. Então, como lidar, por exemplo, com isso, quando a gente não consegue ver? O ideal, naturalmente, seria fazer uma terapia, né? Isso é maravilhoso.
Na ausência dessa possibilidade, a gente precisa eleger pessoas importantes na nossa vida, seja teu companheiro, tua companheira, teu pai, tua mãe, teu filho, alguém que você confie para compartilhar aquela angústia e tentar refletir. Quando a gente vai contar alguma coisa para alguém, já é uma maneira até da gente se ouvir, né? Às vezes eu tô ali contando uma coisa, eu mesma tenho um insight, e agora que eu tô te falando isso, eu percebi que isso, que aquilo outro. Então a gente compartilhar essas angústias com pessoas de confiança e não vindo aqui na rede social explanando para todo mundo para sofrer todo tipo de hate e depois ficar triste, escolha as pessoas certas, que são pessoas que realmente são relevantes para você e tenta compartilhar. Marlene, costumo dizer que o que existe são momentos felizes. Temos que manter a positividade para a vida, mas sabendo que a vida não é um conto de fadas, mas tentar tomar o dia mais leve. O dia mais leve, exatamente, Marlene. A vida de ninguém é um mar de rosas, mas a gente encontra as flores no caminho. Esse é o ponto, né? E eu acho que também é imaturidade a gente ficar esperando a perfeição das coisas, porque senão a gente vai eternamente se frustrar, porque idealiza. E aí no mundo ideal, e eu acho que a gente faz muito isso, por exemplo, com relações, casamento, né? E eles viveram felizes para sempre. Parece que você casa e é só deixar o barquinho correr que tá tudo certo. Não é assim, né? O casamento ele é ressignificado ao longo do tempo. A gente vai mudando, a relação vai mudando, a gente vai vendo, vai construindo, vai superando. Então, isso vale para tudo na vida. Né? Não é assim, eu entrei na faculdade, agora eu vou correr pro abraço. Não, você tem que se esforçar. A faculdade não é assim, a faculdade não vai te dar nada, é você que vai buscar ativamente. É o esforço que faz. E esse engajamento, gente, é tanto assunto que eu vou emendando uma coisa na outra. Vocês estão comigo aqui, né? Espero, né? Espero, porque eu já fui na lua e voltei, já falei de vários assuntos, mas vamos comigo. Qualquer coisa, vocês revêem isso depois. Mas, já pegando um outro gancho, o engajamento na vida, ele também é fonte de satisfação. A gente tem que estar engajado em alguma coisa, senão fica entediado. E como que a gente se engaja, né? Uma das coisas que eu mais escuto, principalmente de adolescente, é a falta de engajamento nas coisas. É um tédio, né? Eu tenho um tédio. Ai, nada acontece. Minha vida é sem graça. Tudo é chato, tudo é sem graça. Tudo que é feito esvazia, né? Como se fosse um esvaziamento de sentido das coisas. E esse engajamento é o que gera sentido. Eu tô engajada aqui. Eu entrei nessa faculdade e eu vou, por exemplo, eu tô trazendo faculdade porque eu acho que é um exemplo concreto, mas com tudo. A gente tem engajamento nas coisas. Eu vou fazer o melhor que eu puder naquilo que eu tô fazendo. Isso te engaja, né? Isso é uma coisa que vai te gerar sentido. E para a gente conseguir esse engajamento, é muito importante a gente se desafiar. Quando o desafio é pequeno, é chato. Isso é fácil para mim. E aí aquilo me desmotiva. Quando o desafio é muito alto, aquilo estressa. Eu tenho uma coisa para fazer que eu não vou dar conta, e aí você entra num nível de estresse que também é ruim. O engajamento ideal, né, aquilo que vai te fazer bem, é um desafio que a gente tem, mas que é dentro da tua realidade. Ele está dentro das suas possibilidades. Né? A Nath tinha perguntado estratégias para favorecer o contentamento com a vida. Essa é uma delas. Eu tenho que me desafiar. Né? E aí eu falo isso para vocês, eu sou formada há 21 anos, sei lá, 21, 22 anos. Eu tô sempre satisfeita? Não, né? A gente na profissão, a gente oscila, como tudo na vida, a gente não é uma coisa linear, né? A gente oscila, momentos mais motivados, aí eu tô desmotivada, aí... Eu tenho esses momentos de desmotivação, apesar de ter muita paixão pela psicologia. Quando eu tô desmotivada, o que eu faço? Eu começo a estudar, por exemplo. Eu quero estudar uma coisa nova. A minha o novo prazer que eu tô tendo agora é com a neurociência. Eu tenho estudado sobre isso muito e tô até querendo fazer uma pós-graduação, mas enfim, tô tentando conciliar com a minha agenda, já que eu tenho bastante trabalho e tudo mais. Então, assim, são coisas que me motivam. O prazer do conhecimento. O conhecimento nunca se esgota. Quanto mais eu sei, mais dúvida eu tenho. Então, isso é uma coisa que, pra mim, por exemplo, é extremamente prazeroso.
o conhecimento, essa abertura de mente, que é isso que eu tento trazer para vocês. Abram a consciência de vocês, comecem a pensar nas coisas de uma outra forma. Sai desse lugar comum de, ai, porque papai, porque mamãe, porque filhinho, porque não sei o que, eu tô aqui, coitadinha de mim. Saiam disso, saiam disso. A vida é curta, entendam isso. A vida é uma passagem. Então a gente tem que fazer isso valer a pena. Eu tenho que ir curtindo esse processo. Né? A gente tem que curtir esse trânsito que a gente tem que fazer dele alguma coisa interessante. Eu não posso pensar no destino final. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, qual é o destino final da vida? É a morte. Você tá com pressa? Eu não tô. Eu não tô, não. Eu quero ir aqui, ó, aproveitando cada momento, me mantendo presente, buscando o meu crescimento pessoal, e esses são os desafios que a gente se impõe. Isso vale até para atividade física. Quem faz atividade física sabe disso. Eu faço regularmente, eu tô sempre me desafiando. E os desafios são internos. Se hoje eu nadei 2.700, então no dia tal eu vou nadar não sei quanto. Se hoje na musculação eu peguei não sei quantos quilos, amanhã eu vou tentar pegar não sei quanto. E eu tenho isso em mim. Né? Claro que algumas pessoas têm um temperamento mais favorável, né? Que sei lá, que se desafiam com mais facilidade, que talvez seja o meu caso, que eu tenho esse engajamento com a vida um pouco mais natural. Pode ser que seja uma característica de personalidade. Porém, a gente desenvolve isso. Mesmo quem não tem tanto quanto eu em algumas coisas, e para outras eu não tenho enquanto outras pessoas têm, a gente tem que pensar quais são as coisas que me motivam, quais são as coisas que me engajam, e eu tenho que buscar esses pequenos desafios. Eu não posso entrar na faculdade e esperar que a faculdade me forme. Eu me formo. Eu não posso, sei lá, casar e esperar o felizes para sempre. Eu faço dar certo quando eu sou uma pessoa bacana, quando eu busco fazer coisas que, às vezes o casamento, sei lá, entra num tédio, como várias coisas na vida, a gente entra naquela fase da adaptação e aí, vamos pensar numa viagem bacana pra gente fazer, vamos pensar sei lá, vou pintar essa parede, a gente começa a criar coisas que vão gerar, quando a gente tem um objetivo comum, por exemplo, num relacionamento, é uma fonte de conexão daquele casal, que é bem interessante, né? Então, assim, são coisas que a gente vai buscando para nossa vida. Essas coisas que vão gerando sentido e que são pequenos sentidos. Né? O propósito da vida não precisa ser uma coisa incrível e transcendental. Pode ser aquele propósito mais a curto prazo e que te engaja na vida, aquele sentido que você cria para aquela atividade que você está fazendo. Né? E fora a questão que eu falei para vocês, se mantenham presentes naquilo que a gente está fazendo. Isso também é muito importante, porque senão a gente sempre vai ter uma sensação de não estar aproveitando direito aquela coisa, porque você está aqui, mas a tua cabeça não, está lá em outro lugar. Né? Você está fazendo uma coisa, mas já está antecipando uma outra, ou você está pensando naquilo que ficou para trás e que você está meio mal. Então, fazer esse trabalho mental de se manter presente naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante também, porque isso também é interessante, o investimento que a gente faz nas experiências que a gente tem na vida. Isso é importante, eu falo muito isso com meus pacientes. A gente precisa experimentar a vida. Né? Já tem estudos que mostram que, por exemplo, viajar traz muito mais satisfação do que, sei lá, pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa. Isso, assim, é só vocês pensarem, né, das experiências, sei lá, em 2018, que celular você comprou? Sei lá, que roupa você comprou, que importância isso tem. Agora me conta um evento interessante, uma festa que você participou, uma viagem que você fez, um encontro bacana que você viveu, alguma história que você tenha vivido. Então pensem nisso também. O que conta é a experiência, é aquilo que a gente vive efetivamente. Então, para onde você está canalizando a tua energia? Você tem vivido, você tem experimentado, você está fazendo alguma coisa, presente naquilo que você está fazendo, você tem se proporcionado essas experiências na vida. Isso também é muito importante. Oi, Fábio. Ser pleno no que está fazendo. Exatamente, Fábio, é super importante. Deixa eu só voltar, Patrícia. O amor é uma plantinha que tem que ser regada todos os dias. Sim, o amor e a vida, né? A vida é uma plantinha que tem que ser regada todos os dias. A gente não pode passar na vida assim. Passei.
de maneira medíocre. Eu sempre falo isso, não seja medíocre. Medíocre no sentido literal da palavra. Médio, mediano, sem graça, sem importância, sem relevância. Seja relevante. Seja relevante. E a relevância não precisa ser uma coisa imensa. Ah, eu vou ser, sei lá, uma grande autoridade. Não. Seja relevante naquele teu meio. Seja relevante na tua família. Seja aquela pessoa que vai fazer falta. Né? Isso o Mário Sérgio Cortella já fala. A gente se eterniza a partir disso, né? A gente pode ser imortal nesse sentido, da gente se eternizar na memória do outro, se fazendo uma pessoa relevante. Então, seja relevante. O que você faz de relevante na tua vida? Né? Você é uma pessoa que deixa marcas? Você é uma pessoa que faz diferença? E fazer diferença não precisa ser uma coisa fantástica. Se for, melhor ainda, maravilhoso. Né? Uma grande cientista que criou a vacina do Covid, nossa, maravilhoso. Mas você pode ser aquela pessoa que fez um jantarzinho especial para tua família, você pode ser aquela pessoa que no seu trabalho fez a diferença para um paciente, no meu caso, né? Você atende e naquele dia você percebe que deu um clique naquele paciente, que isso é muito satisfatório. Então, assim, perceba onde estão essas satisfações na sua vida, perceba a relevância que você tem naquilo que você faz. Se engaje naquilo que você faz, esteja presente naquilo que você está fazendo. Não fica, sei lá, com a cabeça em outro lugar, mas e amanhã, e depois, né? Você não pode estar na vida como se estivesse em trânsito. Né? Você tem que estar curtindo ali o processo, tem que estar ali vibrando com aquelas pequenas coisas do dia a dia. E isso é um treino para nossa mente, a gente treina a nossa mente para isso. Né? Da mesma forma que se a gente ficar negativo, é isso, se eu começar aqui pra vocês, eu não tô bem hoje, eu tive um dia difícil, nossa, eu tô meio enjoada, daqui a pouco vai ter uma meia dúzia enjoada aqui também, né? Porque a gente começa a botar isso na cabeça e o nosso corpo vai reagir e a gente vai se sentir pra baixo. Se eu começar aqui a falar coisas ruins pra vocês, daqui a pouco vai estar todo mundo meio pra baixo. Então, observem isso, né? Do que vocês têm se alimentado. Quais são as coisas que têm alimentado a tua mente, né? O que a gente faz, né? Testem o caderninho aí de gratidão. Observem naquele dia, apesar de ter sido um dia ruim, pequenas coisas que podem ter sido boas. O dia hoje foi horrível, meu chefe azucrinou minha vida, sei lá, ou meu colega de trabalho me sacaneou, ou meu marido foi um babaca comigo, ou minha filha aprontou, sei lá, aconteceu qualquer coisa muito negativa. Mas aí tenta pensar no final do dia, hoje eu tive um almoço, eu comi uma comida maravilhosa, foi super bacana aquela hora. Aquele momento ali foi muito bom. Ou então, nossa, eu dei uma sorte danada, não tinha trânsito nenhum. O trajeto que às vezes eu demoro 1h30, eu demorei 50 minutos. Isso pra mim essa é uma das pequenas vibrações diárias. Quando eu pego e volto pra casa sem trânsito, já me traz felicidade. Né? Ou quando você tá, sei lá, morrendo de calor e de repente você tá num lugar e cai aquela chuvinha gostosa. São coisas que a gente passa batido, a gente nem se dá conta. E isso é feito dessas pequenas coisas. Irlanda, nem preciso falar sobre a live, né? Parabéns pela profissional que é, Cidri. Obrigada, querido. Sensacional. Gente, e pensem nisso, reflitam sobre isso, né? Essa abertura de mente é nossa responsabilidade. Né? Vamos parar de esperar que a felicidade seja um presente que alguém vai te dar. Né? A felicidade não é um presente que alguém vai te trazer. Toma aqui a sua felicidade. Não é assim. Né? A gente vai ali, vai construindo. Né? A nossa vida, eu falo do quebra-cabeça, que eu adoro montar quebra-cabeça. É você ir ali, fazendo aquelas pecinhas ali fazerem sentido, se conectando uma na outra. Né? A gente conseguindo ali, juntar ali de maneira a formar um painel que você consiga enxergar, né? Flor, hoje tô melhor que ontem, tô com Covid. Flor, melhoras, querida. Excelente profissional. Obrigada, Patrícia. Bruna, eu estava para baixo e sua live já me ajudou. Amo suas lives. Que bom, Bruna. É isso. Né? Eu tenho isso com algumas pessoas que eu admiro, que eu assisto e fico, aquilo dá uns insights, né? A gente, às vezes, eu escuto muitas pessoas, eu faço muitos podcasts e tal, eu escuto algumas coisas e eu fico, nossa, isso, sabe, mexe comigo, faz uma coisa assim de
vou pensar nisso de uma outra forma. Isso aqui é uma coisa que vai, ó, tua mente expande. Vamos expandir a mente. Genir, live super necessária. Liza, primeira vez aqui, amei. Que bom, querida, seja bem-vinda, participe sempre. Érica, não consegui assistir, mas estou super interessada no assunto. Érica, vou ver se tudo correr bem, espero que sim, vai ficar salva depois lá no YouTube. E lembrem disso também, é muita informação, Então, às vezes, a gente tem que assistir de novo. E vai aquilo ali, ó. Vai, a cada momento, eu faço isso muito com vídeos que eu gosto. Tem vídeos que eu gosto que no momento me faz um sentido, aí daqui um mês eu assisti aquele vídeo, eu vou catar ele aqui de novo. E ele já tem um outro sentido, porque eu mudo, e aí na medida que eu mudo, aquilo que eu tô vendo também muda pra mim, eu ressalto coisas que eu não tinha me dado conta. Então fiquem atentos a isso. Espero que fique salvo. Eu também, Érica. Eu também. Gorete, eu amei essa live, foi 1 hora de terapia pra mim, obrigada. Pois é, eu falo, a live não é terapia, mas ela pode ser terapêutica, se eu fizer o uso certo dela, né? Se eu abrir a minha mente. Então vamos parar com essa lamentação, que eu já vi muito, né? Seguidora às vezes ficava, ai, mas eu não tenho dinheiro pra fazer terapia. Gente, a gente tem ferramentas, né? A gente tem que usar as ferramentas que a gente pode alcançar, a live é uma delas. Josi, minha primeira live, amei. Ai, que bom, querida, seja bem-vinda. Toda quarta-feira às 8 estamos aqui, com algumas exceções, né, de um feriado. Na semana passada foi o dia do meu aniversário de casamento, então eu não fiz, mas normalmente a nossa live é toda quarta-feira às 8 da noite com tema escolhido pelos seguidores. Essa é a parte mais interessante. Livros ajudam muito também. Sim, Érica, ajudam. Eu tenho um paciente que ele usa muito livro para ajudar. É muito incrível. Ele lê, ele relê, ele marca. Isso é maravilhoso. Para cada pessoa vai funcionar. Para mim também funciona. Não livros de autoajuda, né? Pode até para algumas pessoas funcionar. Mas livros que me trazem reflexão. Livros que me expandem. Né? A gente tem que pensar em expandir a mente, expandir lembrem-se de experimentar as coisas, partam para a vida ela é feita na ação, a vida não é teórica, a vida é prática, então se relacionem, avaliem essas questões na tua vida. Se você não está satisfeita, como é que andam essas coisas na sua vida? Você está engajado em quê? Como andam os seus relacionamentos afetivos? Como andam as suas escolhas, a sua sensação de capacidade, enfim. Muito conteúdo. Espero que depois vocês voltem realmente, né? Usem essas lives. Gente, tem muito conteúdo, muito. Poliana, minha primeira vez aqui também. Muito grata por suas palavras. Que bom, Poliana. Que bom. Fico feliz que tenham gostado. Hoje a live ficou bem cheia. Agradeço também, já que vocês curtem, também curtam lá, sempre engajem bastante, isso é importante para o perfil, vamos fazer crescer, né? Isso também são os pequenos desafios. Quantas vezes eu pensei em desistir do Instagram? Esse mês, vou fazer até post comemorativo, são 4 anos de Instagram profissional, sem nenhum hack de engajamento, nada disso, ali ó, conquistando os seguidores que estão aqui comigo pelo conteúdo, que é o mais bacana. Quem está aqui comigo é porque quer muito buscar o próprio crescimento. Isso já é um passo de mudança super importante, né? O Instagram costuma entregar muito meme, coisas engraçadas, coisas que geram conhecimento. Tem um alcance menor, então me ajudem com isso, curtam, compartilhem, convidem pessoas. Isso é super importante, tá bom? É isso, meus amores. Semana que vem estaremos aqui novamente na quarta-feira, mas a gente segue se falando aí. Temos um feriadão, isso ajuda bastante, que aí eu entro bastante nos stories, abro muitas caixinhas onde a gente conversa, então estejam aqui comigo, entrem nas caixinhas, a gente também traz muito conteúdo ali, tá bom? Érica, não desiste, a internet está precisando de pessoas de verdade, cheia de bom conteúdo e que ajudam de verdade no nosso crescimento. Obrigada, Érica, obrigada. E eu acho que é isso mesmo, né? Uma das minhas motivações, né, do meu propósito é isso, é perceber essas mudanças em vocês. Eu recebo muitas mensagens bacanas que são as grandes motivações de eu estar aqui, né? E aí eu fico criando pequenas metas mentais em relação também ao Instagram, porque senão realmente, gente, sustentar
produção de conteúdo sempre não é fácil, né? A minha vida não é a internet. Eu tenho os meus atendimentos, eu tenho meu trabalho na polícia, enfim. Não posso viver só daqui, infelizmente. Quem sabe um dia. Parabéns pela atitude. Obrigada, Patrícia. Obrigada para todos vocês que estão agradecendo. Obrigada, bom descanso. Obrigada, boa noite para vocês. E ó, depois eu deixo o link nos stories da live que deve ficar salva se tudo correr bem. Se Deus quiser, correrá. Fica lá no YouTube, tá bom? Beijo, obrigada pela companhia. Hoje foi ótimo. Até semana que vem. Beijo.